Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 14. O pastor vai aparecer na projeção, mas se você está com a sua Bíblia aí do papel, fala assim: a Bíblia do papel é boa, entendeu? É boa, isso aí, ó. Mateus capítulo 14, a partir do verso 22, você conhece esse texto, deixa eu ler com vocês. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele se despedia das multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas, até aonde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Glória a Deus pela palavra dele, amém? O que eu quero conversar com você, que o Senhor colocou no meu coração, através desse texto, é o tema: por que é tão difícil perseverar? Conversar sobre isso, eu creio que é conversar sobre um dos maiores, quiçá o maior desafio do nosso tempo: perseverar. Começar alguma coisa, iniciar um curso, uma faculdade, uma dieta, uma atividade física, um plano de leitura, entrar numa igreja. Muitos já fizeram isso. Se nós fizéssemos uma pesquisa aqui entre nós hoje e fizéssemos uma enquete e um panorama de quantas coisas você começou e quantas coisas você terminou, o que será que teria mais? Mais inícios ou mais fins? É óbvio que existem situações que parar é necessário, mas o que eu posso dizer para você, caminhando durante esses anos com Cristo, caminhando como pastor também, como líder, e até na minha própria vida, o que eu vejo é que muitas pessoas se especializaram em justificativas para esconder uma simples afirmação: eu não perseverei até o fim. E eu queria que você fizesse uma declaração de fé logo nesse início comigo. Diga assim, ó: essa é a sua declaração. Essa é a fé que você quer botar? Fiquei até assustado. Vamos lá. Eu vou perseverar até o fim. Amém? E eu quero conversar com você sobre alguns insights liberados através desse texto, dessa história que você conhece. E é claro que, de antemão, eu já quero dizer que a minha intenção nunca será menosprezar a história do apóstolo, ou a vida do apóstolo. Pelo contrário, o apóstolo Pedro é uma das maiores inspirações da minha vida, ao ponto do meu filho se chamar Pedro, por causa do Pedro da Bíblia. Então ele é incrível. Pelo contrário, ele perseverou e perseverou muito, ao ponto de se tornar um dos líderes da igreja, depois que Jesus foi assunto aos céus. Mas essa caminhada de Pedro sobre as águas nos ensina algumas coisas a respeito do porquê Pedro não chegou até Jesus. E eu quero focar numa parte do texto para a gente entender algo muito importante nessa noite. Você está comigo ainda? Você está comigo aí? Você está cansado não, né? Amém. Não, pastor, eu estou cansado. Irmão, terça-feira é feriado. Tem alguns que ainda tem um plus, que a empresa, o serviço emenda, e coloca segunda-feira também. Se você é pai de criança pequena, você não está celebrando tanto o feriado, porque você sabe que você vai trabalhar um pouco a mais, mas glória a Deus por isso também. Mas, entenda algo importante, o texto diz assim, ó: Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas aonde está. Aonde o quê? Está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco? Vamos comigo, Pedro saiu do barco? Pedro andou sobre as águas? Pedro chegou até Jesus? Não.
Ele viveu muitas coisas. Mas o propósito dele não era sair do barco, nem era andar sobre as águas. O propósito dele, quando ele gritou pedindo a Jesus, era: eu quero ir aonde o Senhor está. Mas por que é tão difícil, pastor? Por que é tão difícil perseverar? E pode ser que você fale bem assim: pastor, foi o vento, foram as ondas contrárias, foram a tempestade, foi... E que você está certo. Mas quando o Senhor trazia isso ao meu coração, eu quero trazer um outro prisma, de algumas coisas que o Senhor trouxe para mim, e ministrou a mim, e eu queria que ministrasse a você também nessa noite, em nome de Jesus. Porque muitas vezes nós não perseveramos, e esse é o primeiro ponto, não perseveramos, pois nos esquecemos de celebrar o momento. Pedro, olha para mim, Pedro estava vivendo um dos momentos mais incríveis e sobrenaturais que alguém poderia viver. Tem uma galera que parece que não bate muito bem das ideias, dos forjados, que eles juntam a galera e vai pescar. Tem alguém que foi pescar aqui, que está aqui? Aí, ó. Aí. Você já vê que ele levanta a mão meio doido assim, né? Os caras saem de madrugada, quase do outro dia, viajam tanto, lá para Guarapari, se eu não me engano, pega o barco, vai 4 horas para dentro do mar. Eu estava conversando com o ministro Eliomar, eu falei bem assim: estava tranquilo o mar? Aí ele falou: rapaz, estava agitado. Aí eu falei: mas o povo passando... Aí eu falei bem assim: mas o povo passa mal? Ele falou: todos. Eu falei: como assim todos? Ele falou: todos. Dessa vez, acho que ele falou: só eu falou isso mesmo, só eu, o Léo e o Josimar que não passamos mal dessa vez. Mas ele falou que você passa mal também nas outras. Não te eximiu, não. Mas aí, por que você está falando da pesca deles, pastor? Porque eu tenho certeza, eu não estava lá, e nem sei se eu vou estar um dia. É porque eu sou muito ativo, gente, eu sou muito elétrico. Pesca é um negócio que tem que ser, às vezes em silêncio, né? Algumas vezes, não, lá pode botar o terror? Ah, então aí é uma pesca renovada. É uma pesca da multiplicação. Aí, eu tenho certeza que em nenhum momento um virou para o outro e falou bem assim: o que você acha da gente andar ali na água? O que você acha? Vamos testar, ver se vai dar certo? Deixa eu botar. Você fica aqui no barco e eu vou até lá e eu volto andando. Andando, não é nadando. Nem nadando eles devem se arriscar muito. E deve ser perigoso. Não é perigoso, né? Com toda certeza. Se é perigoso na beira da praia da costa, imagina lá dentro. Mas, por que você está falando isso, pastor? Porque Pedro, quando ele estava vivendo um momento incrível, ele esqueceu de celebrar aquilo que ele estava vivendo. E ele já começou a pensar no depois. Mas se eu afundar? Mas se eu afogar? E se eu morrer aqui? E olha que Pedro, a história conta que ele era um pescador experiente. Ele não era um cara qualquer dentro do mar. Você está me entendendo? Mas nós temos muita dificuldade, às vezes, de celebrar uma... Tem uma galera, não você, em nome de Jesus, que quando começa alguma coisa boa acontecer na vida dela, ao invés dela celebrar, ela começa a falar bem assim: está tudo dando certo, hein? Uma hora, se está tudo bom, uma hora dá errado. Tem uma galera que pensa assim, e tem uns que falam que não é seu amigo essa pessoa, tá? Você vai contar uma coisa boa para ele, ele vira e fala bem assim: agora tá bom, mas calma, que a coisa vai piorar. Se tá bom assim, é porque uma hora vai piorar. Está cancelado em nome de Jesus. Eu quero declarar e ensinar, assim como o Senhor me ensinou, através dessa palavra, que para a gente perseverar, a gente tem que aprender a celebrar o que nós estamos vivendo. Uma frase que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você, e vai aparecer aí, é o seguinte: o maior adversário da ansiedade é a celebração do presente. Repete comigo isso daí que está aí no telão. Você não tem como ficar muito preocupado, doido, maluco, pelo que vai acontecer amanhã, se você está festejando o que está acontecendo hoje. Se Pedro, de repente, hipoteticamente falando, olhasse para o mar e prestasse atenção só o seguinte: cara, eu estou andando sobre as águas. Tem 11 pessoas lá, os discípulos, né? Imagino que tinham 11, não sei se tinha alguém convidado lá.
mas tem 11 homens lá no barco, e tem um Deus todo-poderoso ali na frente, Jesus, o Messias, e eu estou andando até ele sobre o mar. Mas ele, em determinado momento, se esqueceu de celebrar o momento. E há alguns versículos para poder reafirmar, afirmar, na verdade, isso que nós estamos conversando. Salmos capítulo 118, verso de número 24, diz assim: este é o dia que o Senhor fez, nele nos alegremos e exultaremos. Mateus 6,34, portanto não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações, bastam para hoje os problemas desse dia. Eclesiastes 3, 12 e 13. Portanto, que a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível. Cada um deve comer e beber e desfrutar os frutos do seu trabalho, pois são presentes de Deus. Celebre o momento. Celebre aquilo que Deus tem feito na sua vida. Olha, você, diferentemente de muitos outros que estão aí hoje, você está encerrando o domingo na casa de Deus. Eu não sei a história da tua vida, alguns eu conheço, claro, mas de repente, na semana passada, ou anos atrás, um domingo essa hora você estaria num bar, bebendo e assistindo um jogo, ou estaria assistindo uma televisão em casa, fazendo janta, comendo ali, passeando, ou estaria no shopping. Pastor tirar férias é um negócio muito esquisito. Nossos sêniores estão de férias, né? Mas as poucas vezes que eu tirei férias, eu não tiro férias corridas, né? 30 dias, eu tiro 10. Mas a gente tira férias, a gente viaja, vai para algum lugar, tal, aquilo outro, e a gente não vem à igreja no domingo. Teve um domingo que eu inventei de ir no shopping, na hora internacional de culto, 6 horas. E aí eu fui no shopping. E como todo crente, eu fiquei olhando aquele mundo e falei assim, gente, ninguém foi na igreja hoje? Aí de repente você fala, pastor, eles foram de manhã, vão no culto das 8 e tal. Mas na minha cabeça eu fiquei olhando aquele monte de gente no shopping e falei assim, gente, tem muita gente para ganhar para Jesus. Tem muita gente que não foi na igreja. Mas, voltando, celebrar o momento. Sabe, na quinta-feira isso. Na quinta-feira, você vai ficar orgulhoso do seu pastor agora. Na quinta-feira eu recebi uma mensagem do pastor Jerry, que vai estar aqui conosco na Conferência Espírito Santo. Ele mandou bom dia, pastorzão, tal, aquilo outro, e mandou um áudio de 2 minutos depois do bom dia. Na hora eu fiquei um pouco preocupado, porque eu falei bem assim, meu Deus, esse homem está cancelando a vinda dele aqui, alguma coisa aconteceu. E aí era umas 7:30 da manhã, agora é a paz do orgulho, eu estava voltando da academia, voltando da academia. Irmão, se Pedro andou sobre as águas, milagres podem acontecer. O Vasco ganhou ontem, gente, fiquei sabendo. Jesus está voltando e rápido, acelerado, brincadeira. Mas, e aí ele liberou uma palavra sobre a minha vida. Só que eu falei bem assim, e essa mensagem já estava pronta. E eu pedi autorização, eu falei bem assim, eu posso compartilhar essa palavra, porque eu acho que faz sentido para algumas pessoas que estarão lá no domingo na nossa família. Ele falou, claro, pastor. E eu quero fazer essa conexão. Ele trouxe a palavra para mim a respeito de Davi. Quando Davi vai levar comida para os seus irmãos, quando ele chega lá e Davi começa a querer fazer algumas coisas, querer ali ir para frente de Golias, ver o que está acontecendo, Eliabe, irmão de Davi, se você ler o texto lá, você vai ver que Eliabe começa a chamar a atenção de Davi, começa a falar um monte de coisa, tá, com Davi. Só que ao mesmo tempo que Eliabe está falando, Golias também continua gritando e desafiando o povo de Deus. E aí quando ele terminou de ler isso daí, de falar isso no áudio, eu falei assim, tá, onde ele quer chegar? Ele falou bem assim, acho que está chegando um tempo, pastor, para a sua vida e para a vida de algumas pessoas, que eles têm que saber e escolher qual a guerra que eles vão lutar. Porque Davi poderia começar a olhar para Eliabe e querer disputar aquilo ali com o irmão, mas a guerra que ele tinha era com Golias. E tem gente querendo lutar guerra na hora de festejar. Tem gente querendo lutar guerra que não é nem para lutar ainda. Entenda uma coisa muito importante, eu sei que de repente você vai falar assim, pastor, minha vida é uma luta atrás de luta. Se você pegar minha playlist de música, pastor, é só vou passando pela prova, dando glória a Deus, Deus vai na frente abrindo o caminho, toda vez que o Valmir tiver que passar, pastor, quando canta uma sofrência crente aqui, pastor, eu fico,
Mas eu quero contar um negócio para você. A vida cristã não é só de lutas. A vida cristã também é de celebração. E eu quero declarar sobre a tua vida um ciclo de um tempo bom, de prosperidade, de bonança, de alegria, de paz, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os seus negócios, para que você possa ter a oportunidade, e várias vezes, de festejar e celebrar os momentos. E muitas vezes a dificuldade de nós celebrarmos os momentos e perseverar, vem de uma geração nossa, que é muito imediatista. Não se contenta com aquilo que está ali bom agora, já quer algo melhor. Você está me entendendo? Eu sou um pastor jovem, graças a Deus, Alex. Mas eu tive o privilégio de viver gerações muito diferentes, tempos, décadas muito diferentes. Eu já vivi a década que não tinha celular. Era muito novinho, mas eu lembro do dia que meu pai comprou uma linha telefônica, um celular. Aquele, não é mal não, Motorola, acho que é isso, né? PT, sei lá, alguém lembra? Alguém lembra? Ninguém lembra, só eu que sou velho? Balança seu braço de velho também comigo aí. Isso aí, bom. Aí eu lembro dessa época. Na terça-feira, nós estávamos na reunião da família, eu falei bem assim, eu vou fazer uma brincadeira aqui com vocês, um telefone sem fio. Você fala isso para a criança, hoje ele vai virar e falar, mas todo telefone é sem fio. Você não vê mais telefone com fio, dificilmente, tem empresa e tal. Mas aí, e a geração imediatista, aí você pensa o seguinte, foi passando o tempo, aí depois veio aquela internet discada, para você entrar, se alguém ligasse na hora, você ficava com raiva que caía a internet, não tem essa parada? Velox, Zoe, você botava lá, lembra aquele sonzinho? Quem lembra, balança o braço de velho, aê, bom demais. Isso é bom para você entender que hoje, quando você manda um áudio no seu WhatsApp, e aquele áudio demora 5 segundos para carregar, você já começa, que operadora é essa? Que lixo de celular. Não funciona mais a internet? Nunca vi isso, não está carregando essa foto, uma foto dessa. Irmão, as coisas mudaram, eu sei. Hoje você vai passar na feira ali, você vai comprar um pendrive com 1.900 músicas gospel, lançamento do último. Antigamente, para você ouvir uma música, tinha que esperar o CD lançar. Ou ouvia na rádio, não é verdade? Balança o braço de velho aí, quem ouve isso? Isso. Os novinhos estão assim, que é isso, pastor, que está acontecendo? Isso foi na época do dinossauro, junto ali, próximo, Jurássico e tal. Não, isso foi agora, há pouco tempo. Só que as coisas começaram a ir muito rápido, aceleradas. Antigamente, para você pedir um lanche, você tinha aqueles imãs de geladeira, não é não, gente? E você ligava para pedir o lanche, e você tinha que esperar o lanche. E se você ligasse e desse ocupado, você tinha que tentar ligar de novo, e tinha que esperar. Hoje em dia você quer no iFood, a entrega mais rápida e rastreável, para você ver se o cara não vai fazer uma volta maior. Você está rindo de você mesmo, porque eu e você, nós estamos assim. Mas isso é bom, pastor, a tecnologia é boa? Claro que é bom. O avanço foi, mas está nos doutrinando a não querer esperar. O meu maior desafio com meus filhos, toda criança na verdade, é você ensinar a ela a esperar. Porque a gente fala que a gente cresce e amadurece, e é muito melhor do que criança. Beleza, a gente pode até amadurecer, mas a gente, porque meu filho não sabe esperar, e você sabe? De repente ele não sabe esperar um chocolate que você falou que ia dar. Mas eu e você? Será que nós estamos conseguindo ter noção suficiente para olhar para o que nós estamos vivendo e falar bem assim, glória a Deus por isso que eu estou vivendo, glória a Deus porque eu estou na casa de Deus, glória a Deus que eu vou iniciar a minha semana no melhor lugar que eu poderia iniciar, glória a Deus que eu estou aqui com saúde, pastor, estou com uma dor aqui, estou com uma dor aqui, estou com uma dor aqui, mas você está aqui, entendeu? Para de se jogar para baixo em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito de pessimismo, de comiseração.
vitimismo. Você é filho de Deus, sacerdócio real, povo escolhido, nação santa. Você tem as promessas de Deus para você viver na tua vida. Então comece a celebrar, agradecer. Obrigado, Senhor, porque eu estou vivendo isso. Obrigado porque eu estou na tua casa. Obrigado porque eu pude louvar. Obrigado porque eu tenho que comer, que eu tenho que dormir. Mas nós não sabemos celebrar os momentos, muitas vezes. E quando nós não celebramos aquilo que nós estamos vivendo, nós temos dificuldade de continuar, porque nós já estamos sofrendo por aquilo que nem aconteceu. Você está comigo ainda? Então vira para o seu amigo e fala assim, ó, celebre, meu amigo, os momentos em nome de Jesus. Outra coisa, nós não perseveramos, pois nós não arriscamos. Pedro afundou, na verdade Pedro começou a afundar, mas ainda estava no impossível. Isso ensina a mim e a você que é melhor falhar tentando obedecer a Jesus do que permanecer seguro sem experimentar nada com Deus. Pedro começou a afundar, mas ele foi o único dos discípulos que pisou no milagre. Se você quer viver algo extraordinário, a renúncia tem que ser maior. Se você quer viver aquilo que Deus tem para você, você tem que arriscar. Pastor, mas arriscar dá trabalho? Diga sim. Pastor, arriscar é perigoso? Diga sim. Pastor, arriscar requer muita coragem? Diga sim. Mas para viver o impossível, para andar sobre as águas dá trabalho, é perigoso e tem que ter coragem. E de repente você fala bem assim, pastor, já passei da minha idade, já tenho muito tempo de crente. Semana passada, eu não sei se você estava na celebração das 18 ou das 20, ou é a primeira vez que você está aqui, ou se você não estava, mas nós completamos 27 anos de Família Vida e Paz. E estava aqui 2 dos fundadores da igreja, a vovó Cleusa e o vovô Edmilson, que a gente chama carinhosamente assim, né? Eu chamo porque é meus avós mesmo, né? Mas a galera chama vovó Cleusa e vovô Edmilson. A vovó Cleusa, não é que ela está, tipo, velha assim. Se for pela Bíblia, ela já passou da idade. E eu falo isso com ela, com muito amor, brincando com ela. Ela tem 81 anos. E sabe o que aquela mulher diz? Primeiro que ela está no jejum, está na oração, está nas lives, lidera uma célula, sai da casa dela para ir no perim, carrega as compras, tudo assim, na mão, sem ninguém ficar vigiando. E a oração dela é para que ela viva coisas novas com Deus. Então calma aí, para eu e você apanhar junto, porque eu apanho todo dia também. Você de 30, 20, 40, 50, 60, nós precisamos tomar vergonha. E entender que Deus quer e pode fazer muito mais daquilo que eu e você podemos pensar. Basta eu e você começarmos a arriscar. Ah, mas eu tenho 30 anos de crente, eu tenho 20 anos de crente, eu acho que está bom o que eu vivi. Se está bom, você está vivendo na mediocridade. Deus não quer que você seja medíocre, viver na média. Deus tem super abundância sobre a tua vida. Deus quer fazer infinitamente mais daquilo que você pensa, pede, sonha, em nome de Jesus. Mas como que eu vou fazer isso, pastor? Arriscando. Viver a vida cristã é arriscar. Terça-feira tem um feriado. Amanhã tem gente que vai ter que trabalhar, porque a empresa não emendou. De repente até terça vai ter que trabalhar também, sei lá. Mas viver a vida cristã é você ir amanhã para o trabalho, se receber uma ofensa de alguém, respirar e entregar de uma outra forma. Viver uma vida cristã é você renunciar. Agora são 8 e quase 9 horas. Você poderia estar em casa, mas você renunciou. Isso são arriscar. Ah, pastor, isso é sacrifício? Não, você está arriscando para poder viver uma coisa maior. Deixa eu ler um texto para você entender isso. Isaías 41, 10, diz assim, ó, não tenha medo, pois eu estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Com minha vitoriosa mão direita o sustentarei. E ainda mais, 2 Timóteo 1, 7. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor ou covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Deus não chamou você para não arriscar, pelo contrário, Deus chamou eu e você para arriscar. Deus não chamou eu e você para ficar dentro do barco, Deus chamou eu e você para sair do barco e andar sobre as águas. Deus chamou a mim e a você para poder viver o impossível que Ele tem para nós. Deus chamou a mim e a você para viver os sobrenaturais que Ele tem para cada um de nós. Mas para viver o sobrenatural tem que arriscar.
não tem como viver o sobrenatural de maneira tranquila. Você está me entendendo? Botando o exemplo dos meninos lá que foram pescar. Eu não entendo nada de pesca, mas eu sei que eles tiveram que ir bem profundo do mar, para poder pegar mais peixe, para poder ir no lugar que tem peixe. Tem que arriscar. O barco pode afundar? Pode? Pode. Vai acontecer, pastor? Não, em nome de Jesus, não. As esposas também assim, nunca mais eu deixo ele ir, pastor. Já que você falou. Mas, é o risco. Ah, pastor, mas você está dirigindo e está com risco. Eu sei, mas arrisque, não tenha medo. Deus quer fazer coisas extraordinárias na tua vida. Esse ano é o ano da entrega. Então, se entregar totalmente ao Senhor é se arriscar. É dizer bem assim, Senhor, eu quero me entregar de uma forma que eu vou começar a viver coisas que eu nunca vivi na minha vida. E eu quero declarar sobre a tua vida, que nesse ano você vai viver experiências sobrenaturais que você nunca viveu na sua vida cristã. Independente do tempo que você tenha de cristão. Eu oro por isso. Eu oro por isso. Todo final de semana eu falo, Senhor, eu quero viver um final de semana que eu nunca vivi na minha história. Que eu nunca vivi na minha comunidade, na minha igreja. Por quê? Porque Deus quer e pode fazer isso. Basta que eu e você nos arrisquemos. Você está comigo ainda? Nós não perseveramos também, pois Jesus deixou de ser suficiente. Então Pedro desceu do barco, caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, eu e você não perseveramos pelo que Jesus nos dá, mas sim pelo que Ele é. Hoje em dia, muitos enxergam a vida cristã, ou a vida em comunidade, que é a vida na igreja, como se fosse um supermercado. Eu vou naquele que tem o que eu quero, eu pego aquilo que eu preciso, e eu vou embora. Não é assim. Jesus é muito mais que isso. Jesus é muito mais que o suficiente. Não é sobre aquilo que Ele vai te dar, mas é sobre aquilo que Ele é. Sabe, eu não sou contra tecnologias, como eu falei com você, nem sobre aparatos. Nós temos um telão lindo aqui, ó, que ajuda muito na experiência do culto. Não te ajuda na experiência do culto? Antes você tinha que ficar às vezes com a cabeça virada, às vezes não enxergava lá, hoje você enxerga mais aqui. Até fica mais claro para a gente. Muita coisa. A experiência, eu acho top. Ar-condicionado. De repente você fala assim, pastor, está um frio aqui na igreja agora, esse ar-condicionado. Irmão, dá glória a Deus. Quem aqui estava na inauguração da igreja em 2015 aqui nesse lugar? Jesus. Era o céu que estava nesse lugar, mas era o céu tipo sauna, efeito sauna, com a glória de Deus subindo a fumaça, que era a poeira do piso que não tinha sentado ainda. Quando alguém chega para mim e fala bem assim, pastor, está muito frio, eu acho que tem que climatizar, beleza? Tá. Pastor, está muito frio. Eu falei, meu irmão, traz uma camisa de frio, ou eu vou te dar uma blusa de frio. Pastor, mas por que, pastor, que não pode abaixar? Não é que não pode abaixar, é porque, tá, mas, nada a ver o que eu estou falando, né? Foi mal. Mas, deixa eu voltar, porque senão, mas eu não sou contra nada disso. Eu não sou contra a parede preta, parede azul, parede rosa. Você for lá no nosso Kids hoje, é um dos Kids mais bonitos que existe no mundo lá, todo organizado, tal, que o outro vai melhorar mais ainda. Daqui a pouco nós vamos fazer um auditório só para o Kids, para eles terem culto, tal. Top demais, eu não sou contra nada disso, mas nada disso faz ninguém perseverar. Isso pode contribuir para alguma coisa. O que te faz perseverar é a presença dEle. Por isso que Jesus é mais que o suficiente. Olha o texto de Colossenses, o que diz. Colossenses 2, verso 9 e verso 10. Pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Portanto, porque estão nele, o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Diga assim, você está completo. Fala, eu estou completo. 2 Coríntios 12, 9 diz, mas ele disse, a minha graça é tudo o que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Cristo opere por meu intermédio. A tua graça, a graça do Senhor basta para mim e para você. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Você pode orar isso comigo em nome de Jesus? A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor.
mais e mais, e como serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondam o rosto para que vejam tua face em mim, oh Deus. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais, no santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas, é o meu abrigo, meu lugar. Só tua graça me basta, e tua presença. Jesus é mais que o suficiente na minha e na sua vida. A graça dele nos basta. Pastor, como eu posso perseverar? A graça dele. Como é que eu posso continuar? A graça de Jesus, a presença de Jesus. Não é sobre aquilo que Ele pode te dar, mas é sobre o que Ele é. Você está comigo aqui ainda? Pastor, mas como que eu posso perseverar mesmo? Precisamos ter ciência que algumas coisas fazem parte da minha e da sua vida. A tempestade faz parte, primeira coisa. Quando entraram no barco, o vento parou, então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato o Senhor é o Filho de Deus. Jesus poderia acalmar o vento? Diga comigo, sim. Jesus poderia chegar lá, e ao visualizar os discípulos visualizarem ele poderia acalmar a tempestade para que Pedro descesse e fosse andando a ele, sem tempestade nenhuma. Poderia fazer isso? Sim, mas ele não fez. Sabe por quê? Porque a tempestade faz parte da vida. Não ter a tempestade pode atrapalhar você a viver um novo processo. Eu acredito que depois de muito tempo, isso é uma crença minha, Pedro glorificou o Senhor, porque quando o Senhor chamou, falou com ele, que a fé dele era pequena, o entendimento é o seguinte: eu preciso aumentar a minha fé então. Então essa tempestade serviu para mostrar para mim que eu preciso aumentar a minha fé. Então as tempestades que acontecem na tua vida, não são para poder acabar com você, mas são para preparar você para poder viver uma coisa maior, em nome de Jesus. Pastor, mas parece que eu só vivo tempestade. Entenda uma coisa muito importante. Pode parecer forte, mas é aquilo que a Bíblia nos ensina. Viver uma luta espiritual é uma coisa, viver uma consequência pelo seu erro é outra. Vocês estão me entendendo? Ah, pastor, mas meu Deus, pastor, parece que é minha vida, pastor. Se tivesse uma mulher do clima do tempo podendo lá em casa, ela ia falar todo dia: nuvens carregadas, nuvens densas, possibilidade de granizo. Esses dias, uma pessoa chegou para mim e falou bem assim: pastor, você viu como é que o tempo está fechando? Aí eu falei: eu vi lá que no interior está chovendo até granito. Eu falei: rapaz, não vai durar ninguém, granito, meu. Ou não vai durar ninguém, ou vai ficar rico, né? Pegar granito. Mas, fechado parênteses. Ai. Eu ri com ele, ele riu comigo. Mas ele ficou sem graça na hora. Ele falou: poxa, pastor. Eu falei: não, você só confundiu. Ele falou: não, pastor, eu sei que é granizo, mas eu falei rápido. Eu falei: não, que isso, é granito também. Chover granito, nós estamos juntos, irmão. Se o guarda-chuva for Jesus, nós vamos conseguir. Mas a tempestade faz parte da vida. Tem hora que a chapa vai esquentar, irmão. E na hora que a chapa esquentar, você precisa crer que Jesus está com as mãos estendidas para poder fazer você andar sobre as águas. E se a tempestade estiver acontecendo, pegue ela, use ela, para poder você se aperfeiçoar para aquilo que Deus tem para você logo em seguida. Nenhuma tempestade dura para sempre, tá? A própria palavra diz que não há tentação ou dificuldade que sobrevenha sobre você, que Jesus não tenha dado o escape, não tem um escape. Você canta aqui direto. Eu não sou o maior fã dessa música não, mas por gosto pessoal. Mas você canta: Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Não canta? Faz um... Se você pegasse 50% daquilo que você canta
e aplicasse na tua vida, abençoado, meu amigo, você ia perseverar como nunca. Você ia olhar o Satanás e falar: Satanás, você é pequeno perto daquilo que tem dentro de mim, o Espírito Santo. Mas muitas vezes a tempestade, você acha que ela vai te parar, mas eu quero declarar em nome de Jesus que a tempestade não vai parar você. Você vai perseverar, mas a tempestade faz parte da vida. Uma outra coisa que faz parte da vida, começar a afundar faz parte. Sério, pastor? Sério. É interessante que o texto, ele não fala que Pedro afundou. Ele fala o quê? Pedro começou a afundar. No grego, que eu não vou me atrever a falar a palavra, que é difícil, Israel. Mas, no grego, a palavra que eles usam, o significado é que Pedro afundou gradualmente. Pastor, quer dizer então que afundar gradualmente faz parte da vida? Faz. Tem hora que o desânimo bate mesmo. Não é porque eu sou pastor, estou aqui na frente, ei, já teve hora que eu quis chutar o balde também. Tem hora que é difícil, mano. Tem hora que o cerco aperta. Todo mundo enfrenta problemas. Mas nessas horas que você começa a afundar, entenda uma coisa: a sua perseverança, ela não é doutrinada por circunstâncias, pelo mar calmo ou pelo um barco seguro. A sua perseverança, ela é doutrinada e ela é tida por quem você está durante a tempestade, durante as lutas. As circunstâncias estão difíceis, mas Jesus está comigo. O mar está revolto, mas Jesus está comigo. As dificuldades aumentaram, mas Jesus está comigo. O problema financeiro veio, mas Jesus está comigo. A doença veio, mas Jesus está comigo. Você crê nisso em nome de Jesus? Então às vezes faz parte. O que não pode fazer parte é você se esquecer que quando você começar a afundar, grite. Faça alguma coisa. Quem sabe nadar aqui, balança a mão, por favor. Quem não sabe nadar, levanta a mão. Isso. Você já viu alguém que não sabe nadar, indo para uma piscina que afunda, tentando voltar para a borda? É uma das coisas mais desesperadoras que você já viu na sua vida. Aí vai nadar cachorrinho, pastor. Ih, nadar cachorrinho, nadar gatinho, nadar chacaré, tenta fazer tudo. Quando é que você vai um dia eu fui num parque aquático aqui, não vou fazer propaganda deles não, porque não dão ingresso pra gente, entendeu? Nós fomos lá, aí tem uma piscina lá que ela começa com 1,5 m, 1,20 m, aí você vai andando por ela, andando, passa, tal, no final dela é 2,60 m. 2,60 m é bem fundo, né, certo? Você que não sabe nadar, você chegaria e olharia aquela piscina de 2,60 m e falaria assim: a primeira coisa que eu vou fazer é pular nela. Não. Mas tem gente que pula. Teve uma vez, aí tem um escorregador nela ainda, que um cara pulou, devia ter um pouco menor que eu, mas era um cara, um adulto. Ele foi no escorregador, pulou, no que pulou, só via a mãozinha dele assim, ó. E a borda estava do lado. Só que quando você está ali, você está desesperado. Aí o salva-vida viu, e um outro amigo também estava perto, puxou ele para o lado. Aí ele falou: pô, nem vi, cara, que a borda estava aqui e tal, aquilo outro. Estava muito fundo. Por que você está falando isso? Quando você começar a afundar, faz isso. Começa a balançar a mão, começa a gritar, porque Jesus vai estar pertinho ali para poder segurar a sua mão. E não deixar você afundar por completo. Pedro não chegou até Jesus, mas Jesus chegou até Pedro. Quando Pedro começa a afundar, Jesus vem. Eu imagino Jesus, aquele mar daquele jeito, Jesus assim, ó. Tipo aquele meme, né? Será que fica assim? Jesus, será, Pedro, que você teve pouca fé? Será? E aí ele pega Pedro. Mas eu estou dizendo isso para você porque, independente do tamanho das circunstâncias que você está enfrentando, tem uma mão estendida para poder levantar você e fazer você andar sobre as águas. Você está comigo aqui? Você pode ficar em pé para parecer que está acabando, por favor? Ah, que legal. Uma terceira coisa que faz parte, bem objetivo eu quero ser, mudar faz parte.
Sabe, lá em Atos capítulo 4, verso 13, diz assim, ó: quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus. O homem que era tido como medroso, lá atrás, Pedro, que quase afundou, que negou Jesus, é o mesmo homem que depois de algum tempo, era alguém ousado e corajoso. Mudar faz parte. Para você continuar perseverando, vai ter que ter mudança, vai ter que ter renovo. Se o pneu do carro fura, você vai conseguir andar com ele durante um tempo? Pode ser que você até consiga. Um furo pequeno, ou ele vai ali esvaziando, tal, chega até o ou não consiga. Mas para você continuar andando muito mais tempo com ele, o que você vai precisar fazer? Trocar o pneu, renovar, mudar. Tem hora até que o carro você tem que trocar, porque vai parando de funcionar, vai ficando velho e tal, aí vai trocar. E para você perseverar, você tem que renovar. Há um texto, eu não vou ler para ganhar tempo, mas lá em Mateus 9, 16, 17, fala a respeito de você querer remendar tecido novo em roupa velha, ou você querer colocar vinho novo em odre velho. Não vai funcionar. O odre vai arrebentar, a roupa vai estragar. Então, se você quer se conservar, se você quer perseverar, tem que renovar, tem que mudar. Deus tem vinho novo para derramar sobre a mim, sobre a tua vida, em nome de Jesus, ao ponto de transbordar. Mas, para que isso aconteça, tem que mudar. Ah, pastor, mas é tão difícil mudar. Eu sei, a gente muda muita coisa. Mas a própria palavra diz em Romanos capítulo 12: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Transforma. Você está comigo aqui ainda? Eu quero concluir dizendo o seguinte: essa é uma noite propícia, diga, essa é uma noite perfeita, fala, para ativar uma perseverança sobrenatural sobre a tua vida, em nome de Jesus. Lembre-se que você precisa celebrar os momentos, arriscar mais, saber que Jesus é suficiente, entender que a tempestade, começar a afundar e mudar, farão parte da nossa caminhada. E eu quero liberar algo sobre a sua vida, baseado em um fragmento da história de Abraão e sua família, que Deus falou comigo, eu quero falar com você. Gênesis capítulo 24, verso número 6 a 8, diz assim: não, respondeu Abraão, cuidado, não leve meu filho para lá de jeito nenhum. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa do meu pai e de minha terra natal, prometeu solenemente dar essa terra aos meus descendentes. Ele enviará um anjo à sua frente e providenciará para que você encontre ali uma mulher para o meu filho. Se ela não estiver disposta a acompanhá-lo de volta, você estará livre do seu juramento, mas não leve meu filho para lá, de maneira nenhuma. Pastor, o que isso tem a ver? Abraão tinha saído da sua terra natal, junto com a sua família, mas Deus tinha as promessas para ele no lugar onde ele estava. Eu quero declarar que no lugar aonde você está, Deus vai realizar as promessas que Ele tem para a tua vida. Pastor, aqui na igreja, na sua casa, no seu trabalho, pastor, mas as circunstâncias são meio diversas, mas se Deus te colocou naquele lugar, as promessas dEle vão de se cumprir sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Creia nisso. Se Deus te colocou, Ele vai cumprir. Você está comigo aqui ainda? Termino voltando à história de Pedro e fazendo uma analogia comigo com você. Quando você pensar em não perseverar mais, que não conseguirá chegar ao seu destino, que o vento e as ondas estão muito fortes, saiba que tem uma mão que pode te ajudar a caminhar sobre as águas. E o homem que tem essa mão, o homem que tem esse poder, Jesus Cristo, Ele está neste lugar, Ele está aqui nessa noite falando comigo, com você, em nome de Jesus. Falando comigo, com você, você crê nisso?